ADEC TV, conectado com você. A Bíblia nos traz lições infinitas e para compreendê-las melhor, contamos com o nosso super time de teólogos e professores. Fique agora com lições bíblicas. Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a experiência transformadora de Jacó. O texto áureo está no livro do Gênesis, capítulo 28 e o versículo 15. Está escrito assim: E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Verdade prática. Após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. A nossa leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 17. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro dela é enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança profunda em sua vida. Segundo, expor as descobertas de Jacó. E terceiro, explicar o que era a coluna de Betel. Bom, nós estamos na 10ª lição desse trimestre que estamos falando do seguinte tema: homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Para nos ajudar no comentário dessa lição, está conosco aqui o pastor Sebastião Correia e a irmã Carol. Carol já é conhecida de todos aqui no ADEC TV, pastor Correia também. Pastor Correia, Carol, bem-vindos. Esses irmãos são professores de classes de escola dominical aqui no Tempo Central e hoje é uma honra receber o senhor, pastor Correia. Carol, é muito bom ter vocês aqui conosco para essa lição muito boa, né, pastor? Amém. Recebemos o convite com muita alegria e com muito gozo na alma. Amém. Carol, nós estamos vindo aí de uma série de lições, estamos falando aí do legado de Abraão, Isaque e Jacó, homens dos quais o mundo não era digno. Impossível falar desse tema e não linkar lá aquele episódio de Hebreus, né? Mas hoje nós chegamos aí a essa ação transformadora de Deus na vida de Jacó, quando ele experimentou o Val de Jaboque, né? Lição muito boa, né? Essa lição é maravilhosa. Desde quando eu peguei essa lição, né, vi essa revista, eu falei, gente, essa lição é minha cara, assim, porque eu amo, né? Eu amo Hebreus e tá lá, essa passagem tá lá na galeria, né? Lá em Hebreus 11. E é uma lição, pastora, ela é muito expositiva, né? Além, assim, eu gostei de tudo dela. E o mais interessante, acho que vocês já devem ter falado aqui, ela tá toda em Gênesis, né? Toda em Gênesis, menos a última lição, a lição 13, que tá lá em Hebreus. E por isso eu acho que dá para dar uma continuidade, um contexto muito legal e conhecer a fundo a história, né, dos 3 patriarcas. Muito bom. E nós já estamos lá em Jacó. Jacó, verdade. Pastor Correia, falar dessa lição de hoje, a palavra-chave é transformação, e nós chegamos ao capítulo 28, quando Jacó tem um encontro com Deus e ele sai dali transformado. Entra Jacó e sai Israel, né? Isso. É importante notar ali, pastor Gilberto, queridos amados irmãos que nos assistem, ele descobre ali a presença de Deus. E a presença de Deus naquele lugar ali, ela contagia, ela traz gozo, traz alegria. E Jacó, depois de andar um dia todo com muita luta, com muita tristeza na alma, fugitivo, ele andava naquelas estradas ali, parece que ouvindo vozes, sendo perseguido, né, pelo seu irmão. Então, e quando ele vê a glória de Deus, ele foi contagiado. Ele teve ali aquela presença maravilhosa que fez algo fantástico na vida daquele homem de Jacó. Muito bom, muito bom. Bom, nós já estudamos lições anteriores aí, que citamos até então Abraão, tomou um bom número de lições ali, né? Isaque, e agora nós estamos falando de Jacó, onde as bênçãos de Deus, elas desencadearam todas aí na vida de Jacó, né?
A promessa foi em Abraão, passou por Isaac, agora em Jacó foi o cumprimento, o início desse cumprimento dessas bênçãos. Vamos lá na nossa introdução, na nossa lição, nós vamos comentar aí, vai ser bênção, tá? Você que está com a gente hoje, muito obrigado pela companhia, e nós vamos falar agora nesse primeiro bloco da nossa introdução, e depois o capítulo 1, um sonho que mudou uma vida, e vamos trabalhar essa lição muito boa aí hoje. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso, a ponto de Esaú planejar matar Jacó, depois do episódio que resultou na perda da bênção que seria sua após a morte de Isaac. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaac aconselharam Jacó a ir embora para a casa do seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou a sua vida. Esse sonho, nós estamos falando aí bem no início, assim, na lição passada, né, nós estudamos que a mãe de Jacó, Rebeca, ela faz aquela trama toda, e não vamos reviver o assunto, né, mas não tem como a gente não falar disso também. E aqui Jacó sai correndo, mas ele para num lugar, e nesse lugar ele pega uma pedra e deita para descansar à noite, para correr, para se abrigar à noite, e ele tem um sonho, né? E nesse sonho ele vê os anjos de Deus subindo e descendo, e aí Deus faz um pacto com Jacó. Jacó trabalha 14 anos, quase ou mais um pouco, lá na casa do seu tio, e fica lá, e depois ele retorna, e ele tem uma vida transformada. Mas o episódio de hoje é esse encontro de Deus com Jacó naquele lugar onde ele pega uma pedra para passar uma noite. E é muito importante a gente saber esses episódios e essa cronologia bíblica, até mesmo para a gente ver a promessa de Deus, tanto que ela vai se cumprir, né, Carol? Quando você pensa assim, né, Jacó fugindo, né, primeiro ele comprou uma primogenitura, né, ele comprou, Esaú, né, espiritualmente, moralmente, vendeu, e às vezes a gente conecta muito a primogenitura com essa bênção paternal. Em certo ponto tá conectado, né, pastor? Mas são conceitos diferentes. Sim. Aí, né, isso já foi visto, aí ele engana ali o pai, Isaac, para receber junto com a mãe essa bênção, e deu nisso tudo. Ele tá fugindo. Passa a saber que ele saiu da família dele, ele tá fugindo sozinho, ele tá no deserto, ele não tem mais as riquezas que ele tinha, o conforto que ele tinha. Ele está indo para uma terra que ele vai levar meses para chegar, porque a distância ali, sei lá, de 600, 800 quilômetros, ele perdeu toda a sua estrutura, né? Imagina o que Jacó estava sentindo ali naquele momento. E ele conhecia o Deus do avô e o Deus do pai dele, até aquele exato momento, né? Ele talvez tinha ouvido falar, né? Verdade. Ele tinha promessas, mas eles anteciparam, né? Verdade. Então ele está ali também, né? Deitado no deserto, com a cabeça numa pedra, e eu acho que ele está carregando o peso das suas escolhas, né? Tudo está passando. E tudo tem as consequências, né, pastor Correia? As escolhas podem trazer consequências boas e pode também trazer consequências pesadas. Tudo na nossa vida tem uma consequência, sejam elas boas ou ruins, né? Como um plantio, é como um plantio. Plantou, aí vem as consequências. Ele plantou aquilo que ele plantou, ele estava naquele momento colhendo, ele estava fazendo a colheita, literalmente falando. Pastor, podemos falar que os recursos humanos de Jacó tinham se esgotados. Acabou. Escasso, né? Escasso. Ele tinha o direito da primogenitura agora, uma vez que... já debatemos isso aqui, tem gente que fala assim, Jacó roubou, irmão. Não. Ele negociou, ele foi esperto? Foi. Ele foi esperto, usou de esperteza e tal. Mas roubar ele não roubou, porque Esaú, a Bíblia chama Esaú de profano. Né? Esaú desprezou algo que era sagrado, algo que era divino, algo que era bênção para a vida dele. Ele virou as costas para aquilo ali. E Jacó usou de uma certa esperteza, sim. Mas o Esaú, ele desprezou aquilo e Jacó aproveitou a oportunidade. Ele usou o nome de Deus, né? Na mentira. Exatamente. Acho que para mim o pior de tudo foi nesse ponto. A hora que ele usa o nome de Deus na mentira. A primogenitura trazia algumas bênçãos, né, pastor? Bênção dobrada, né?
bênção dobrada. A primogenitura dava o direito ao filho de bênção dobrada em relação aos demais irmãos. Aos demais, né, na parte da herança, Isso. chefe da família. Isso, a proteção das irmãs, né, se tivesse mulher na família, se ele tivesse irmãs ou a mãe estivesse viva, ele ele virava o chefe da casa. Isso na família não era discutido, né? Não era discutido. Desde criança, desde pequeno, era o primeiro, então todos ali já sabiam que aquilo era acontecer, que ele era o primeiro, ele era o primogênito. Então, as responsabilidades cairiam sobre a vida dele, né? Em tudo. Então, não havia discussão sobre aquele assunto. É uma coisa que não podia ser desprezada. Não né? podia ser desprezado. É aí que Esaú vira as costas. É como se ele falasse assim: pai, eu não estou nem aí para a família, eu não estou aí para minha mãe, eu não estou aí para meus irmãos, eu quero viver a minha vida. O que ele estava dizendo com essa atitude é essa. E Jacó aproveitou a oportunidade, mesmo que de uma forma assim astuta, né? Parece que é como se ele estivesse jogando pérolas aos porcos. Exatamente, pastor. Exatamente. Vamos lá. Um sonho que mudou a vida é o capítulo 1. Nós fechamos o primeiro bloco aqui e voltaremos no segundo bloco tratando aí dessa lição, aí mais aprofundado um pouco em outros temas. Uma escada que tocava o céu é o ponto 1. 2. Deus apresentou-se em sonho a Jacó. E 3. As promessas de Deus a Jacó. Eu vou ler 3 parágrafos e a gente comenta o capítulo por inteiro. Durante sua fuga da casa dos seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 12. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nas Escrituras Sagradas, vemos por diversas vezes o Senhor revelando sua vontade aos seus servos por intermédio de sonhos e dos anjos. 2. Deus apresentou-se em sonho a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara ao seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência. Certamente, Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então o Senhor, ainda em sonho, consola-o, dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo perigo. 3. As promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonhos e lhe fez promessas. Primeiro prometeu dar-lhe a terra em que ele achava-se deitado, naquela noite sombria. Depois prometeu que sua semente seria tão numerosa como o pó da terra e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em seguida repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque: e a tua semente será como o pó da terra. E por último prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse, e que ele faria retornar à terra onde ele se encontrava e não o deixaria até que cumprisse o que ele havia dito. Carol já falou que muito bem, pastor Corrêa, que os recursos de Jacó, humanamente falando, se esvaíram. E agora ele está só, praticamente com a roupa do corpo, e um recurso talvez até para chegar na casa do seu tio, no meio da sua parentela, correndo o seu irmão, escondendo da face de Esaú, mas no meio do caminho ele tem um sonho e Deus fala com ele, Deus promete que estaria com ele, seria o seu sustento e o guardaria enquanto ele ficasse lá, e prometeu trazer de volta aquela terra. Muito legal a promessa de Deus, feita primeiro ao seu avô e agora reforçando essa promessa ao neto. Era como se Deus estivesse dizendo para eles: Jacó, não temas, porque eu te ajudo. Eu estou com você nessa caminhada. Pastor, é muito legal isso que o pastor falou, Carol, porque Isaías, tanto Isaías 41, 42, 43, 44, Deus tem uma tratativa dessa forma aí. Bichinho de Jacó, vermezinho de Jacó, nesse carinho, né? Essa escada, nesse sonho, é uma espécie de teofania, né, pastor? Mesmo em sonho, a Bíblia fala, né, quando não fala exatamente como, mas o Senhor se apresentou a Abraão, o Senhor também se apresentou a Isaque, a Bíblia não fala, mas com Jacó, ela fala que foi em sonho. E talvez Jacó estava se sentindo aqui, ele estava totalmente sozinho, né? Falei assim,
E Deus abre aquela visão em sonho para ele maravilhosa e mostra para ele uma escada, né, pastor? A gente estava até falando que no original não é uma escada em si. É o que, pastor Sebastião? Eu estava pensando aqui, né? Que gloriosa revelação teve o patriarca, né? Na solidão da noite. Se a visão dos anjos foi maravilhosa, imagine o que vem a seguir, o que ainda vem ainda sobre essa magnífica escadaria, onde ele viu a glória de Deus, os anjos descendo, subindo e louvando a Deus em altas vozes. Então Deus deu oportunidade a ele para que ele pudesse participar de um concerto angelical. Ali nessa escada, que pode ser uma rampa, né, pastor? Ela não era muito na vertical. Eu acho que essa escada, na hora que Deus abre ali, pastores, Deus está tipo assim, Jacó, não foi quebrada, há uma ligação entre o céu e a terra. E a hora que abre a visão, né, que ele vê os anjos é tão, se você reparar os detalhes, primeiro os anjos estão subindo, né? Eles não estão descendo, primeiro eles sobem e descem. E sobem e descem. E quando ele, né, isso já era maravilhoso, mas quando ele olha, ele vê o próprio Deus sentado no trono. E Deus, tipo assim, essa ligação acontece. Você que não estava espiritualmente atento para saber que eu estou no controle. Eu estou aqui comandando tudo. Verdade. É interessante que essa escada, né, no original, dá uma conotação assim, de rampa. Uma elevação. Uma elevação, ela tem muito a ver com acesso. Né? Com acesso. Deus é acessível. Deus não é isolado no canto dele. Deus comunica, Deus fala. E aqui a gente vê os atributos de Deus sendo comunicados a Jacó. Da mesma forma que foi comunicado a Abraão, Isaac, agora a Jacó. A fidelidade de Deus, as promessas de Deus, o amor de Deus, a segurança de Deus. Então, essas benevolências que foram prometidas a Abraão, cumpriram, foram prometidas a Isaac, cumpriram, agora está sendo prometido também a Jacó. Ele sai da sua parentela sem nada, e quando a gente vê o retorno de Jacó é diferente, né? Não vamos antecipar, mas quando a gente vê que Jacó está retornando, a gente vê que Jacó agora está com 12 filhos, está com uma dezena de centenas de ovelhas, de animais, e servos, servas, a família, e agora já é diferente. Pastor, é até interessante, né, que quando o versículo fala que Deus fala assim, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Então, o que Deus estava falando assim, Jacó, você não é apenas o filho de Isaac, o neto de Abraão, você também é o herdeiro dessas promessas que eu fiz, da aliança. Eu acho que Deus estava renovando ali. Aqui até fala que é uma metanoia, né? Jacó começou a mudar a forma de agir, de pensar. Se a vida de Jacó até ali foi uma vida pacata, uma vida assim, mais caseira, uma vida mais em torno da sua mãe, agora ele está assumindo responsabilidades. Deus promete a ele uma terra, Deus promete a ele uma pátria, promete a ele filhos, promete segurança, tanto na ida quanto na vinda. E é muito legal. Eu estava pensando aqui, pastor Gilberto e Carol, que quando ele sai da sua casa em Berseba, ele viaja cerca mais ou menos de 120 quilômetros. Então, parece que foi 120 quilômetros assim, de angústia, tristeza. E no final desses 120 quilômetros, aí Deus muda tudo. Aí ele passa a ter uma viagem gostosa, uma viagem prazerosa, uma viagem sabendo que Deus estava com ele. Isso é maravilhoso pensar, viu, Carol? Para quem saiu fugitivo e agora tem a companhia e de Deus, pastor Corrêa, né? Não estou falando de qualquer companhia, de um soldado, de alguém que está ali, é a companhia de Deus. Deus revelou para ele como Deus Altíssimo, o El Elyon. Sentado né? lá no trono, sentado no trono, como dizendo para ele, Jacó, eu sou absoluto. E Jacó não tinha sido transformado. Ali estava o começo. Ia culminar depois lá no Vale de Jaboque, em Israel. Mas, pastor, as promessas são de Deus, né? Fiel é Ele. E não é mérito. Porque Jacó tinha algum mérito? Não.
Não. Ele não merecia estar ali, né? A Não graça merecia. apareceu antes da transformação. Eu sempre falo isso, já falei algumas vezes em estudo, em mensagens, que Abraão conheceu a graça de Deus antes da lei. E esses homens experimentaram a graça de Deus, o favor de Deus, né? E merecido. Isso é muito bom. Bom, para a gente fechar o bloco 1 aqui, a sinopse do capítulo 1 é: Deus revelou-se a Jacó em sonhos, iniciando um processo de transformação em sua vida. Isso é muito bom quando a gente fala dessa transformação e de um sonho que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição e eu te convido a permanecer conosco. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 10. Estamos falando aí de um início de uma transformação na vida de Jacó, a experiência transformadora de Jacó, o início de tudo aí, dessa transformação de Deus. Falamos do capítulo 1 aí no bloco anterior, dessa saída dele de casa, a despedida da sua mãe, do pai. E agora nós vamos falar das descobertas de Jacó. E depois encerraremos a lição no capítulo 3, a coluna de Betel. O ponto 2, o capítulo 2 tem também 3 pontos, como a nossa lição toda, né? Assim como o capítulo 3. E agora nós vamos falar das descobertas de Jacó. Ponto 1, Jacó descobriu a presença de Deus. 2, Jacó descobriu a casa de Deus. E 3, Jacó descobriu a porta dos céus. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa do seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. 2. Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com seu sonho, com a revelação de Deus e sua presença naquele lugar, que exclamou com temor: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho, em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. E 3, Jacó descobriu a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura através da qual temos acesso a determinado ambiente. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Hoje não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. Carol, pastor Correia, eu fiquei maravilhado com essa descoberta de Jacó no texto, né? E o comentarista foi muito feliz nesse posicionamento, que Jacó descobriu a presença de Deus, a casa de Deus e descobriu a porta do céu. Quando ele fala, pastor, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Essa frase é muito profunda, né? Antes do sonho, Jacó não sabia, não percebeu que a presença de Deus já estava ali. Ele só percebeu depois do sonho, porque ele estava totalmente desconectado espiritualmente. Verdade. E isso acontece com a gente, né, pastor Sebastião Correia? Muitas vezes a gente fica, né, dá lugares a muitas coisas, e essas muitas coisas, elas roubam da gente essas riquezas, esses pormenores, né, de sentir bem.
Olha bem, então ali, depois do sonho, é que Deus descortinou para ele, abriu seus olhos, né? Muito bom. Seus olhos foram abertos ali. Ali ele começou a ver, a contemplar a glória do Altíssimo. Pastor Correia, interessante que a gente para vai fazer uma análise bíblica, né, desses personagens, e muitas vezes a gente não para pensar. Eu já parei pensando assim, tá, por que Jacó acreditava em sonho? Quem ensinou isso para ele de sonho? A gente não para pensar, a gente lê a Bíblia e não observa alguns detalhes. Muitas pessoas leem e não observam os detalhes. Abraão viveu 175 anos. Então, se a gente for olhar a cronologia desses patriarcas, quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasceu. Se ele morreu com 175, né, então Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. 37 anos depois, Sara morre. Isaac, depois de 3 anos, casa com Rebeca, que tinha 40 anos. Ele orou 20 anos para que Jacó e Esaú nascessem, porque a esposa também era estéril. Ou seja, quando os meninos nasceram, Abraão tinha 160. Quando Abraão morre com 175, Esaú e Jacó estavam com 15 anos. Então é bem provável que esses meninos ouviram as histórias, as peregrinações do vovô Abraão, e estava lá na casa do vovô, ouviu falar quem era Deus, das promessas de Deus. Então não é à toa, não é aleatório que ele tem um sonho. Isso não nasceu do nada. Ele tinha uma promessa. E aqui Deus está só ratificando uma promessa que ele já havia feito há 2 gerações anteriores. Ele já sabia. Né? Sabia. Porque ele era Sabia. Ele sabia que o maior serviria o menor. Sabia que a bênção de Deus ia ser grandiosa. Sabia que a terra de Canaã foi prometida não a Jacó, mas ao avô Abraão, a toda a nação. Então ele está aqui diante de um Deus que fez uma promessa gigantesca e agora Deus começa a falar diretamente com ele. Antes ele achou que podia dar uma ajudadazinha, né, no Senhor, né, nessa promessa, assim, né, o negócio aqui, meu pai quer dar a bênção aqui, deixa eu ajudar o Senhor. A gente faz isso, né, pastor, também. É normal, né, ser humano. Mas quando ele, né, aí ele acorda desse sonho, ele tem essa experiência, e o mais interessante, né, pastores, ele pega aquela pedra que serviu de travesseiro e transforma aquela pedra num memorial, no altar, e chama ali de Betel, que é o quê? Casa de Deus. E por incrível que pareça, nós vamos ver isso aí no próximo capítulo, né? O mesmo lugar ou a mesma região em que o seu avô ergueu um altar, Betel. O Jacó ergueu os mesmos altares, esteve nos mesmos lugares que o seu avô Abraão. Muito legal. Agora, pastor Correia, você falou um negócio muito interessante no bloco anterior. O que estava por vir na visão de Jacó, algo magnífico. Pastor, alguém descobrir a presença de Deus e estar diante dessa presença, tem nada que pague isso, não tem nada, pastor? Não, é algo exuberante, né? E voltando um pouquinho atrás, né, como você falava que eles contavam a história, o povo judeu sempre eles se preocupavam com isso, pastor Gilberto. Sempre eles pegavam qualquer ponto para provocar aos membros da família a contar história. Igual quando o povo saiu do Egito, né? E ele aproveitava, por que está acontecendo isso? Porque há tantos anos atrás nós estávamos, o nosso povo estava preso, sendo escravos lá no Egito, e a mão forte e poderosa de Deus nos trouxe para este lugar. Então eles aproveitavam, contavam a história para que a criança pudesse crescer ouvindo e aprendendo aquelas histórias. Muito bom. Agora, Carol, ponto 2 aí, Jacó descobriu a casa de Deus, Betel, casa de Deus. Que coisa maravilhosa. E logo em seguida, além de sentir a presença de Deus, de ver a presença de Deus, de desfrutar da presença de Deus, descobrir que ali é a casa de Deus, agora ele tem acesso também ao céu, à porta do céu, né, nessa visão maravilhosa. E nessa visão é tão interessante aqui, que aqui, pastor, se a gente, né, o ponto 3, Jacó descobriu a porta dos céus. Se a gente for para séculos depois, vamos lá no Novo Testamento, o que Jesus diz ao falar com Natanael? Ele fala assim, em João 1,51, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
eu acho que Jesus aqui está fazendo uma referência claramente ao sonho de Jacó, falando a quem liga essa revelação. O céu, quem liga a terra no céu, sou eu, né? Jesus. A verdade é que a gente sempre fala isso, né? Não tem como a gente desvincular um assunto da Bíblia. A Bíblia não tem como, é impossível. Porque o mesmo escritor aos Hebreus fala que Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Então o que Jacó está vendo aqui, ele está vendo, vamos falar assim, em partes. Assim como Moisés viu em partes, como Abraão viu em partes. Agora ele falou assim, ó... Era um anúncio profético. Profético, de algo muito maior que viria, de uma promessa muito maior que viria. Isso é muito legal, muito legal. Pastor Sebastião Correia, a gente pode falar que Jesus é a verdadeira ligação entre Deus e os homens. É a verdadeira ligação. E em Atos, né, 4:12, né, fala lá, né, que não há outro nome a ser dado pelo qual sejamos salvos, a não ser Ele, a não ser o nome dele. Não existe outro. Pastor, antes, eu sei que nosso tempo é limitado, mas antes, se a gente aplicar a nossa vida, o deserto pode se tornar um altar? Pode. De adoração? Pode. A verdade, quando a gente fala isso, a gente vê que Adão, ele pecou no paraíso e Jesus venceu o diabo no deserto. Então, o altar de adoração, ele pode sim ser levantado no meio do deserto, no meio das provações, e a pessoa pode ser fiel e deve ser fiel ao Senhor. O que faz a diferença aqui é a presença de Deus. É a presença de Deus. Eu ouvi de uma frase que diz assim: para sabermos quem somos, precisamos passar pelo deserto. Porque é no deserto que nós aprendemos, é no deserto que as coisas vão fluir e que os nossos olhos serão abertos para nós recebermos as bênçãos de Deus. Porque o deserto não é um lugar para ficarmos prostrados. Não, é um lugar provisório, pouco tempo. Então nós precisamos tirar proveito disso aí e saber, né, que Deus começou primeiramente com a casa de Deus, quer dizer, Betel, Betesda, o que é isso? Casa de misericórdia, casa de Deus, é onde a pessoa chega triste, doente, sai alegre, sai curado. Então aí vai por aí afora e encontra também a salvação, a porta do céu é aberta através da casa de Deus. E como as experiências pessoais são importantíssimas com Deus. Eu gosto das ministrações do pastor Sebastião Correia porque eu fico encantada com tanto de experiências que ele conta. E eu já fico maravilhada. Mas todo mundo precisa de uma experiência pessoal, igual Jacó não precisou. Verdade. A gente já falou isso, né? Deus é o nosso Deus no coletivo, mas ele também precisa ser o meu pastor, no individual. Cada um precisa ter experiência com Deus. Ele ouvia as experiências do avô, do pai, mas faltava vivendo. É interessante que, para a gente fechar o bloco 2, o capítulo 2 aqui, haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. Deus já vem provocando essa revelação que seria de dentro para fora desde lá do Gênesis. Aconteceu no Gênesis, acontece depois na construção do tabernáculo em Levítico, e um dia alguém perguntou assim, tá, mas como é que você pode me provar a mudança de Deus no tabernáculo? É simples. O tabernáculo é dividido em 3 partes, né? O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Para o homem falar com Deus, primeiro ele precisava passar no pátio, sacrificar, banhar-se, oferecer o sacrifício, e só o sacerdote entrava no lugar santo. E só o sumo sacerdote uma vez por ano no lugar santo. Agora Deus não. Deus não vem de fora para dentro. Deus sai lá do lugar santíssimo e vem comunicar com o homem cá fora. Em tudo, o homem precisa de uma preparação. Como você falou, né? Em 3 partes, né? Primeiramente, o pátio era o lugar de preparação. Isso. Era o lugar de limpeza, lavagem. Isso. Ali estava, né, a pia de bronze, onde o sacerdote, primeiramente, ele lavava as mãos, lavava certas partes do corpo, para depois ele entrar no lugar santo, onde ali havia ali, né, os pães da proposição, havia o altar do incenso, ali havia as luzes no candelabro, e ali Deus estava aprofundando até chegar no lugar santíssimo.
A revelação A máxima. revelação máxima. máxima de Deus. E sempre a iniciativa de Deus, né? Sempre. Nós não Sempre, temos essa... Sempre. Se fosse iniciativa humana aqui, o homem estava perdido, terrivelmente condenado. Não tem iniciativa de Deus. Sempre o agente ativo é Deus. É o Senhor. Cabe a nós responder esse chamado, né? Foi o que Sim. aconteceu com Jacó. Ele entendeu, tanto é que ele falou assim, ó, aqui eu vejo a presença de Deus, sei que a casa de Deus está aqui e eu estou vendo a porta dos céus também, acesso. Bom, gente, o nosso tempo está quase fechando aqui. Vamos lá no capítulo 3, a coluna de Betel. E eu quero te aproveitar, você que está em casa, você deve estar curioso, ansioso aí. Puxa vida, eu queria aprender mais dessa lição. Eu queria ouvir mais o professor, o pastor Sebastião Correia. Queria ouvir mais a Carol, né? Eu vou te falar que domingo que vem você pode ouvir esses irmãos aqui dando aula aqui no Tempo Central. E você é o nosso convidado a participar com a gente da nossa EBD. Domingo de 8 às 10 da manhã. Com essa mesma lição, né? Mesma lição. Isso aí. Isso, domingo é ceia, né? Verdade. Mas aí você pode participar, vai ser bênção, tá bom? Coluna de Betel, a pedra transformada em coluna é o ponto 1, o voto de gratidão a Deus é o ponto 2 e o concerto de Deus com Jacó encerramos aqui. Cheio de fé e entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo o que lhe proporcionara, demonstrando seu amor e cuidado, mas fez de modo bem real e visível. Ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe havia servido de travesseiro, levantou como uma coluna que servia de memorial ao Senhor. Derramou azeite sobre essa pedra e apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Então, pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. E aí ele faz um voto, né? Que é o ponto 2. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus movido por um sentimento de fé e profunda gratidão. Ele prometeu que, se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem, e lhe desse pão para comer e veste para vestir, e se um dia voltasse em paz à sua casa ou à casa do seu pai, o Senhor seria o seu Deus. E foi exatamente o que aconteceu. E por fim, Deus aí faz um concerto com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura e, como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Aí me faz pensar um negócio, Carol. Depois desse camarada ver tudo acontecendo, ele falou assim, puxa vida, o que eu perdi? O que eu perdi? O que eu perdi? Eu podia estar desfrutando das bênçãos de Deus, sendo cooperador com meu irmão, podia estar assim, administrando aquilo que Deus colocou na minha mão e eu joguei fora. Por uma sopa, né, de lentilhas. Pastor, essa bênção da primogenitura, né, a primogenitura ela é muito importante até hoje, mas aqui ela tinha um contexto muito maior. Mas, né, na Bíblia muitas vezes, Deus não escolhe o primogênito natural. Mas quem ele deseja cumprir seus propósitos. Sim, o porquê a gente não entende. É a soberania de soberania. Deus. E aqui tinha o primogênito natural, que não seria Esaú. A promessa já era para Jacó. Sim. E Jacó e Esaú fizeram tudo errado, né? Em vez de esperar na promessa. Ele próprio contribuiu para que o irmão pudesse exercer sobre ele. Ele contribuiu para aquilo. Mas se você vê também, Isaac não era o primogênito de Abraão. Tinha Ismael. Mas era o filho da promessa. Mas era o filho da promessa. Você vai ver, né? Jacó e Esaú. Davi é a mesma coisa. Sim, o último. Então, isso mostra que, embora a primogenitura fosse um privilégio enorme, a eleição também depende da graça de Deus. Sim. A escolha de Deus prevalece sempre assim, né? Mas um negócio, cara, eu tive a oportunidade de falar para uma classe lá na nossa igreja, na Adec Limoeiro, e falei o seguinte, por que Deus, ele não é que ele se encurva à lei humana, né? Nada disso não, tá? Deus é soberano. Mas por que Deus faz dessa forma? Porque nós vimos na lição passada que Jacó era um homem respeitado, assim como Isaac foi
E Abraão foi. Para ele ser respeitado, ele precisava dessa validação diante dos homens. É o testemunho dos homens. E foi o próprio Deus que validou isso. Então Deus validou a chamada, Deus validou a eleição na vida de Jacó, na vida de Abraão, na vida de Isaac, seu pai. Então Deus validou tudo isso aí, exatamente para quem estava em volta perceber que Deus é soberano e que Deus escolhe a quem Ele quer, faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quiser. Na hora que Ele quer. E não tem que discutir. E pastor, se vocês forem reparar do erro de Jacó, né, de roubar, de enganar para obter a bênção paternal, ele colheu a vida toda as consequências. Até hoje, né? Até hoje. Ele retardou, Carol. Alguém perguntou também, tá, mas se não tivesse acontecido aquilo ali, Deus precisava da ajuda, Deus nunca precisou da ajuda humana. Se não tivesse acontecido aquele episódio de Rebeca ter ludibriado o seu pai e ter feito aquela confusão toda, e Jacó não tivesse feito nada daquilo ali, Deus agiria do mesmo jeito. Ele só retardou a bênção de Deus. 20 anos ele teve que esperar, passou por maus bocados, mas tem um detalhe, Deus tratou o caráter dele também, porque ele saiu da sua parentela e precisava de uma mudança de caráter, e Deus trabalhou isso nesses próximos 20 anos. Então, se ele não quis aprender de uma forma correta, ele aprendeu pelo deserto. Aprendeu na dor, né? Mas aprendeu, né? Mas aprendeu. Pastor Correia, Carol, agradecer a vocês pela participação de hoje. Nosso tempo realmente é muito curto, eu queria ter mais tempo para a gente falar, Pastor Correia. Mas eu gostaria que o senhor fizesse aí uma consideração da lição de hoje. Então vamos voltar um pouquinho atrás, né? Quando Jacó, né, ali pegou o óleo, mas ele tinha óleo. Duas coisas que não poderia faltar é uma viagem, principalmente uma viagem assim, tratada assim de urgência. Não podia faltar o pão e não podia faltar o azeite, porque o pão iria dar condição para que ele alimentasse na viagem. E o azeite, se ele sofresse algum acidente, alguma coisa, ele usaria o azeite para curar feridas, né? E ali, quando ele foi abençoado ali, pegou aquela pedra ali e ungiu aquela pedra com aquele óleo, né? Foi por isso, né, que o escritor aos Eclesiastes, né, no capítulo 9, o versículo 8, ele disse lá que em todo tempo seja um alvo branco os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então, o pão, Jesus, e o óleo, o Espírito Santo, não podem faltar. É maravilhoso, né? Muito bom, né, Carol? Não precisa falar mais nada. Carol, obrigado, tá? Obrigado, pastor. Pastor Correia, obrigado. Amém. E teremos outras oportunidades. Se Deus quiser. Com Amém. muita Em nome de alegria. Jesus, Deus Amém. abençoe. Ficamos aqui com mais esse quadro das lições bíblicas. Voltaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Deus te abençoe. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma lição e até a próxima.